Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Muito boa tarde a todos os amigos da programação A Voz de Campos. Esse amigo que vos fala, Nilo Deison Monteiro. Hoje estamos aqui para apresentar a você um conteúdo muito interessante que vai realmente agregar valor e conhecimento a você, a sua família. Hoje estamos aqui a convite da nossa amiga Roseni, Então vamos estar fazendo a apresentação hoje da programação A Voz de Campos, trazendo um tema relevante que seria a formação de profissionais, mercado imobiliário e gestão de tempo, tá? Nesse primeiro momento da programação, primeiramente, nós vamos estar aqui fazendo um tópico, abrindo para você essa vertente que é tão importante nos dias atuais, que é a questão da gestão de pessoas. Gestão de negócios, faturamento, ticket médio, preparação de profissionais de excelência para o mercado, seja para o mercado varejo, seja para o mercado de uma indústria, de uma empresa que ela é multinacional. Enfim, é o tal do formar o ser humano para que esse ser humano se torne um profissional de alto nível. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero aqui agradecer o convite da nossa amiga Roseni, bem como a Rede Aurora de Comunicação, por estarmos presentes mais uma vez nesta casa que nós já estivemos aqui por diversas vezes, já estivemos aqui falando sobre questões políticas, questões filosóficas, enfim. Inclusive, para quem não me conhece, a priori, vou estar aqui me apresentando mais uma vez, Nilo Deison Monteiro Peçanha, sou escritor, sou filósofo, fundador da filosofia da imparcialidade participativa, Sou colunista, escritor, poeta, artista de teatro, entre outras, e também sou gestor de negócios imobiliários dentro do mercado de imóveis, aqui na região de Campos dos Goytacazes, tá certo? Então, vamos passar nesse primeiro momento como que nós pensamos a questão de formação de equipe, formação de pessoas, a formação de profissional. Porque nós temos uma larga experiência sobre esse assunto e trouxemos isso porque aqui na região nós temos várias pequenas empresas, médias empresas e até mesmo grandes empresas. E uma das maiores dificuldades do empreendedor é a retenção de talentos, é a retenção de pessoas. E essas pessoas, por muitas das vezes, elas têm um número muito grande de evasão, pessoas que largam os seus empregos, abandonam o projeto dentro de uma empresa. Por quê? Porque falta uma gestão de pessoas de forma organizada. Existem, dentro de um negócio, existe um tipo de mecanismo, um ecossistema. Quando um empresário vai abrir um negócio, ele tem que pensar várias etapas dentro desse projeto, de curto, médio e longo prazo. E a estrutura, o sucesso do negócio só se dá através da base. E a base de uma construção dentro de um negócio passa pela contratação de colaboradores. E esses colaboradores, muitas das vezes, eles só querem ganhar, por exemplo, o seu salário do final do mês, para que eles possam arcar com seus compromissos. Só o que nós viemos trazer aqui é uma provocação. Uma provocação no sentido de o porquê será que o faturamento das empresas, elas têm sido, muitas das vezes, menores do que a possibilidade ou o potencial da empresa. Exatamente está na questão da contratação e da gestão de pessoas. Porque muitos profissionais, quando eles ingressam dentro de uma empresa, dentro de um negócio, eles buscam uma melhoria que vai trazer para a família dele conforto, qualidade de vida,
Sendo que muitas empresas, elas não têm esse costume de fazer com que o profissional, ele se torne um profissional de alta qualidade, de alto nível para o ramo que ele atua. É importante, eu penso sempre que a pessoa que quer se tornar referência, ela estude o mercado ao qual ela atua, para que ela se torne realmente uma preferência, uma referência e até mesmo possa ser indicada. Só que isso passa pelo início da contratação. Porque existem clientes que vão comprar não o produto da empresa, mas a marca, a forma como essa empresa se posiciona, a forma como seus colaboradores eles atendem. Nós vamos passar aqui então para você algumas ideias que de repente você pode aplicar na tua microempresa, na tua empresa, no seu negócio, quando se trata de aumentar faturamento. Nós estamos falando de ticket médio, nós estamos falando de gestão de tempo, nós estamos falando de estratégia dentro de um planejamento macro que atende ao nível de curto, médio e longo prazo. Qual é o projeto macro da tua empresa, da tua marca? Aonde você quer chegar como marca? Então, nesse sentido, lá na base, na contratação, tem que estar bem claro aos colaboradores contratados aonde eles podem chegar. E um dos problemas que nós encontramos é quando nós fazemos palestra para alguma empresa, para alguma organização, né, treinamentos e tudo mais, encontramos alguns colaboradores reclamando porque ali ele não tem condição de crescer. E a culpa está onde exatamente? Por que aquela empresa, o faturamento dela naquele mês, ele foi menor do que no mês passado? E muitas das vezes essa pessoa ou esse empresário, empreendedor, ele não entende, ele começa a fazer investimentos para que isso possa mudar, só que esse investimento muitas das vezes é de forma errada. Existe um método que você pode aplicar na tua empresa, que seria, por exemplo, não só o treinamento técnico de tarefas para o seu colaborador, mas também a questão humanista. Aonde esse colaborador pode chegar, como que você pode fazer para identificar esses talentos e ao identificar como você vai reter esse talento, porque a concorrência está aí e a todo momento os colaboradores recebem propostas da concorrência, recebem propostas para estar migrando para um outro setor através do que ele tem como formação, ele utilizar os seus talentos para uma outra área e lá ele ter sucesso. Muitas empresas perdem e fecham as portas, não é por questão de má gestão financeira do próprio proprietário da marca, não, mas é por causa da forma como ele conduz a negociação da contratação, as contratações. Bom, nós fazemos, por exemplo, treinamentos para equipes, treinamentos para empresas, aonde no final dessa programação vamos estar passando para você o nosso material, para você estar entrando em contato conosco, para fazer com que aumente o faturamento da tua empresa, da tua loja, da tua equipe, eles possam performar mais. Existe o mercado varejo e existe o mercado que não é varejo. As estratégias são totalmente diferentes. Então, quando você vai pegar e formar uma equipe, você tem que montar essa equipe para que ela possa entender e compreender como que funciona o projeto, aonde essa empresa está se posicionando no mercado, aonde ela pode chegar. Só que muitos colaboradores, eles vão chegar na tua empresa, vão fazer as tarefas e eles não vão avançar, não vão conseguir fazer mais do que aquilo que todos os dias eles têm que fazer. Isso se dá em vários tipos de segmentos. E olha, e não são poucas as pessoas que dizem assim: eu estou saindo para ir trabalhar na segunda-feira, mas não vejo a hora que chegue logo a sexta-feira, porque ele não gosta daquilo que ele faz. Existe uma frase interessante que você pode pensar e refletir, que diz assim: elege para si, pois, aquilo que amas fazer, deixa que ela te mate, viva por ela e por ela morra, porque você faz aquilo que você ama. E quando você é um empreendedor, quando você está abrindo um negócio, você já tem sua empresa, você ama o que você faz. Mas você já parou para pensar no seu colaborador? Você já parou para pensar se ele também pensa igual a você? Muitas das vezes não. Ele simplesmente está ali para cumprir um horário e receber o dele no final do mês.
Só que quando nós falamos retenção de talento, esse colaborador ele pode fazer com que o seu faturamento aumente muito mais. Exemplo, certa vez estive fazendo uma palestra num bairro aqui de Campos para uma academia. E uma das pessoas que lá estavam, que era funcionária da academia, me reportou que ela saiu de um emprego antigo que era de um mercado varejo, de drogaria, por exemplo, e foi trabalhar em academia. E nessa conversa nós perguntamos o motivo pelo qual ela saiu daquela empresa e migrou para outra. Embora o salário fosse equivalente, praticamente iguais, ela disse que ela não suportava mais a pressão que era colocada sobre ela e ela não tinha possibilidade de crescer. Certa vez, eu perguntei para ela qual era a sua função naquela época. E ela disse, vendedora. O que é vendedor? Vendedor não é aquele que entrega o que o cliente pede, é aquele que oferece aquilo que o cliente não esperava. Então o cliente ele vai comprar muitas das vezes, não que ele apenas quer, mas o vendedor ele vai entregar uma proposta que a pessoa vai analisar, dependendo de como é apresentado, ele vai comprar. Então eu falei para ela assim, se lá na sua época, por exemplo, que você estava dentro da sua drogaria, um cliente chega para você e pede, por exemplo, uma fralda, você sabe que ali também tem uma criança. Então, logo, você vai fazer o quê? Venda adicional no varejo. Você vai apresentar uma pomada de assadura. Isso aumenta o ticket médio da loja no final do dia. O seu próprio ticket médio, tratando de número de clientes que você atendeu durante o decorrer daquele dia. E no decorrer do mês, o seu ticket médio, ele bate dentro do ticket médio da empresa como meta. A partir disso aí, a empresa bate a meta dela, você bate a sua e você ganha muito dinheiro e a empresa também. Claro, se você tiver a sua bonificação pela meta batida ou até mesmo por conta de comissionamento. Isso tudo são questões mínimas dentro de um problema macro. Quando nós entramos dentro da empresa e olhamos para ela, a estrutura dela, a cultura da empresa, a forma como ela dirige as negociações com os seus fornecedores, como que ela dirige as negociações junto aos seus pares, como que ela trata das questões de estratégias para bater meta, identificamos muitas das vezes o sistema robô, o sistema robótico ao qual você precisa da mão humana, ao qual você precisa do ser humano em si, mas você não dá estrutura a esse ser humano psicologicamente falando, no sentido de evolução como ser humano e como profissional. O nosso trabalho de apresentar às empresas propostas que elas possam aumentar faturamento, que elas possam realmente aumentar, né, os seus resultados e também fazer com que os seus colaboradores eles se tornem referência naquilo que eles fazem, essa proposta nossa, ela vem justamente dentro de um momento ao qual aquela empresa mais precisa. Muitas das vezes, uma empresa ou uma organização ela rejeita a ideia, por exemplo, de fazer um treinamento com a equipe dela, de trazer de fora uma pessoa que venha treiná-los, que venha ensinar, apresentar códigos. Pega a visão, existem códigos que fazem com que você fature muito mais. Existem códigos e estruturas, estratégias que o seu colaborador consiga ofertar mais do que você tem dado a ele como estrutura, seja com material, seja com repertório, mas existem estratégias que muitos proprietários de empresas, microempresas não desconhecem. Então, quando você vai para uma consultoria, por exemplo, eu sou gestor de negócios imobiliários, sou gerente de uma imobiliária, B-Business Imobiliária hoje na atualidade. Então, se um cliente, por exemplo, vem comprar um imóvel comigo, junto à minha equipe, nós sentamos na mesa e apresentamos a eles 5 benefícios exclusivos. O que é isto? É quando você apresenta ao cliente aquilo que ele não sabia, porque ele, abre aspas, não tem a obrigação de saber tudo que existe, por exemplo, dentro do mercado imobiliário. Mas existem códigos que o cliente não consegue acessar, senão por meio de alguém com especialidade na questão de consultoria financeira, que é a organização de orçamento, organização dentro de casa para que você prospere na aquisição, seja de um imóvel, de uma moto, de um carro, seja até mesmo na abertura de uma empresa. Tudo isso daí nós conseguimos apresentar dentro das nossas palestras, dos nossos mentorias e consultorias, para que o proprietário, o gestor, os
colaboradores possam performar. E isso de forma gradual nós entregamos também, por exemplo, um cronograma organizado que é acompanhado. Esse acompanhamento ele é períodico, né, de contratação até 6 meses, e também temos aí algumas outras opções de negociação juntamente a um contrato para que essa empresa ela possa performar. Mas isso é um assunto para um segundo momento. Voltando aqui à questão de formação profissional na gestão da formação do seu profissional, existe uma outra coisa chamada gestão do tempo. E na gestão do tempo, é aí que implica muita coisa que faz com que o faturamento seja um ou outro. Por exemplo, uma CLT, um colaborador de CLT, ele vai chegar dentro da empresa, vai fazer as suas tarefas durante o seu dia, porque ele não está na linha de frente de venda, mas ele está naquele núcleo de organização dentro da empresa. Seja um simples faxineiro, seja um simples secretário, seja alguém que tem que trabalhar com relatórios, entregar gráficos, entregar ali resultados, enfim, pesquisas. Esse é aquele que não está na linha da venda. E tem aquele que está na linha de frente de venda. Para cada tipo de núcleo, para cada tipo de posição dentro de uma empresa, dentro do seu ecossistema, existem gestões que devem ser analisadas de formas diferentes. Gestão do tempo. Então, como que nós fazemos isso? Bom, existem alguns métodos. O seu colaborador, ele entrega aquilo para que ele foi contratado ou ele entrega mais do que aquilo? O que você tem feito para aumentar o seu ticket médio, aumentar o faturamento da sua empresa? Isso é importante. Isso implica também no final do ano, quando a mente do empreendedor, de um empresário, é diferente da mente de uma pessoa que não tem essa noção, que não tem noção de faturamento. Uma pessoa de CLT pensa em receber o seu salário no final do mês. O empreendedor, ele precisa fazer somas e cálculos anuais. Ele tem impostos a serem pagos, ele tem metas a serem batidas, ele tem objetivos e projetos que precisam sair do papel. E isso implica exatamente na gestão do tempo. E o que é a gestão do tempo de forma inteligente, se não você treinar a sua empresa, treinar a sua equipe para que eles possam entregar mais, para que eles possam aproveitar o turno deles de forma organizada para que a sua empresa esteja em harmonia e também o crescimento dela. Um profissional de excelência, ele está bem posicionado, ele está muitas das vezes até acima da marca da empresa. Sim, é verdade. Vou dar um exemplo. Digamos que dentro do mercado imobiliário, uma pessoa tenha um afã em conquistar um imóvel próprio. E ela chega até um corretor aleatoriamente, dentro de um anúncio, e aí ela vai e faz ali as suas simulações, né? Enfim. No entanto, fica a pergunta: ela comprando com aquele corretor de imóveis um imóvel que, se ela comprasse aquele mesmo imóvel com outro corretor de imóvel, ela pagaria mais ou ela pagaria menos? Depende. O valor do imóvel, por exemplo, é o mesmo, mas o que implica no valor final? É com quem ela está comprando. Porque existem profissionais e profissionais. Muitas das vezes nós temos profissionais em vários ramos mais preparados do que outros. Isso implica no valor final com o cliente, lá na ponta, na assinatura de um contrato, na celebração da assinatura de um contrato. Então, o conhecimento é muito importante, mas não para ficar retido. Ele tem que ser compartilhado. Então, na gestão do tempo, as empresas precisam fazer com que os seus colaboradores possam aproveitar aquele tempo para produzir e para também ser uma pessoa criativa, proativa. O ser criativo, proativo é aquele que vai fazer com que criem-se
dentro desse sistema, podemos dizer assim, de vertentes, dentro do seu tempo, enquanto turno lá na empresa, cria-se possibilidades. Então, por exemplo, colaboradores, já houve e existem empresas que pegam núcleos de colaboradores para elaborar projetos de desenvolvimento para que aumente a produtividade tanto da empresa bem como do profissional. Existem empresas que investem em cursos, existem empresas que investem no profissional que tem um talento reconhecido, e aí então essa empresa retém esse profissional com grande talento e começa então a investir nele em cursos, preparação, para poder fazer com que esse profissional, que é um dos seus colaboradores a priori, se torne futuramente um gestor, um diretor, seja um coordenador dentro daquele tipo de segmento. Ele seja uma referência, e ele já é, porque ele já tem muito conhecimento e muitas das vezes ele já é uma pessoa mais procurada do que a marca. Olha que interessante. Existem profissionais de vários segmentos que são mais procurados do que a marca. Ele trabalha na marca da empresa A, B ou C e logo ele é muito solicitado pela competência. E como que tudo isso começou? Como esse profissional se tornou um profissional de excelência, se não através da busca pela perfeição na gestão de tempo, treinamentos, cursos e por aí vai. É importante que dentro de um ecossistema, dentro de uma empresa, pega a visão, exista um valor dentro da despesa daquela empresa que seja para investimento para os seus talentos. Isto é, fazer com que este profissional que tem um talento reconhecido, ele seja beneficiado por aquele valor que você tem para investir como despesa, para que aquele profissional ele fique com você mais tempo e sem precisar sair para a concorrência. Nesse sentido, ele tem a valorização, reconhecimento e ainda assim faz com que os resultados sejam entregues muito mais rápido. Não tem jeito. Profissional que é valorizado, ele veste a camisa de verdade. Profissional que não tem a valorização, cedo ou tarde, alguém vai reconhecer ele. E esse alguém que reconhece esse talento que você acaba de perder, o que acontece? Ele se torna seu maior concorrente. E ele consegue tirar de você uma fatia muito grande dos seus clientes, seja na ponta, na compra, ou seja lá nos bastidores, onde ele assumiu um cargo maior, podemos dizer assim. Só que naquele cargo maior, o que ele tem na mão agora? Uma caneta. Com essa caneta que ele tem na mão agora, e naquele cargo que ele tem, o poder de decisão dele, o poder de trazer articulações e benefícios para aquela empresa é muito maior. De trazer negociações novas, de fazer novas articulações com os fornecedores, de alcançar benefícios como descontos, condições melhores para que tragam novos produtos, para que traga novas soluções. Então, aquele profissional que outrora estava na ponta, ele muitas das vezes é um talento que não foi reconhecido. E pode acontecer o reverso. Ele tem um talento que foi reconhecido e você, ao invés de valorizá-lo para continuar naquela posição, mas fazendo uma especialização, melhorando, o que muitos profissionais que são donos de empresas fazem? Tiram ele daquela linha de frente e colocam ele num cargo que ele não tem o talento. E aí ele não vinga. Então, como que nós fazemos isso? Dentro das metodologias de consultoria que eu faço apresentando aos proprietários, aos clientes, enfim, às instituições, seja igrejas, seja empresas, nós fazemos o reconhecimento de talentos através de um método de análise de todo o projeto daquela organização. E aí é feito análise podemos dizer, com lupa, né? Que nós conseguimos identificar e trazer soluções viáveis. E existem também muitos proprietários que não gostam de investir e por isso que não há mais vaga de emprego, há desligamento, evasão. Quantos funcionários já saíram esse ano da tua empresa? Como que está a rotatividade das contratações? Então, quando nós falamos de formação profissional, nós estamos falando de retenção de talento.
Porque não é só abrir vagas para dar emprego, é reter quem ali está. Ou seja, fazer com que este só saia dali somente para assumir algo muito maior, porque ele chegou no nível máximo de perfeição naquilo que ele faz. Então, quando você tem um gestor que vai cuidar dessa área, ou alguém que vai treinar a tua empresa, a tua equipe, muda tudo. Muda o jogo. Então, no final do mês, faturamento é outro. Não tem jeito. O que você tem de números hoje é o número que você tem pelo condicionamento e a cultura da sua empresa. Seja ela uma loja de roupa, seja ela uma loja de eletrodomésticos, seja ela uma drogaria, uma padaria, seja lá qual for o segmento, no final do mês nós estamos falando de números. E isso implica em tudo. Existem linguagens para cada tipo de segmento. Existem métodos que nós conseguimos apresentar para cada tipo de segmento. E assim, tratando de questão profissional, nós temos experiência com mais de 18 empresas que nós trabalhamos ao longo da vida, contando Rio de Janeiro Campus e mentorias, consultorias e tudo mais. Hoje, por exemplo, para fins de conhecimento, eu tenho obras como livros lançados aqui no Brasil, tenho antologia lançada em Roma, na Itália, e Los Angeles, nos Estados Unidos, e outras tantas antologias. O que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos de autoridade, nós estamos falando de teste social. Então, quando nós falamos de teste social, estamos falando de resultados. Resultado é quando você entrega aquilo que você se propõe a entregar. E aquilo dali tem como você está apresentando aos seus futuros parceiros ou contratantes e por aí vai. Bom, dito isto, com um gestor do mercado imobiliário, trazendo um pouco para o lado do mercado imobiliário, por exemplo, existem clientes que não sabem que eles têm uma condição de comprar. E muitas das vezes, quando eles vão comprar um imóvel, eles vão pesquisar, né? O primeiro passo é a pesquisa. Essa pesquisa, muitas das vezes, ela é uma pesquisa aleatória. E ela começa a visualizar um imóvel que, às vezes, ela não passou por uma análise. O que nós fazemos de forma organizada? Trazemos o cliente para o nosso escritório ou fazemos uma primeira proposta no sentido de fazer uma consultoria. Entregamos a ele, nesse primeiro momento, uma estratégia, seja ele um comprador investidor, seja ele um comprador simplesmente que deseja ter seu primeiro imóvel. Esse cliente pode ser aquele que está dentro do faixa 1, faixa 2, pode ser aquele que tem uma renda maior para um investimento em um imóvel de médio alto padrão, ou um imóvel muito popular, um terreno, aquisição mais construção, leilão e por aí vai. Todo o universo imobiliário. Esse cliente, ele senta na mesa conosco e ele ouve coisas, pega a visão, infaláveis. Repito, o cliente que ainda não tem imóvel próprio, que mora de aluguel ou que deseja sair de um local, quando ele vem para o escritório, ele ouve conosco, no nosso escritório, coisas infaláveis, pertinentes à atualização do mercado imobiliário e sobre ele. Só que o que nós não fazemos é entregar aquilo que todos entregam. Por quê? Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua. Mas até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Então, quando o cliente vem para a mesa, nós olhamos alguns detalhes que muitos deixam passar batido e entregamos uma proposta que normalmente não se entrega. E qual é o teste social que nós fazemos? O desafio. Vem para a mesa. O desafio para quem quer comprar. Vem para a mesa hoje. Não tem uma passagem bíblica que diz assim: vinde como estais? Vem. Porque ali nós entregamos, além de toda essa organização, um planejamento de vida de médio, curto e longo prazo. Além dos 5 benefícios, nós entregamos também algumas outras estratégias e códigos. Dentro do universo do mercado imobiliário, por exemplo, tratando-se de gestão de negócios, gestão de pessoas, negociações de forma segura, existem códigos que só é acessado por quem estuda. Quem não estuda vai ficar sem aqueles códigos, sem esse repertório para apresentar ao cliente. E muitas das vezes isso não é só ter o repertório. Vem muito da questão da boa vontade, do humanismo, vem da vontade de querer ajudar. Por exemplo, existem advogados e existem
Advogados. Existem advogados que vão pegar uma mesma causa e aí, se você parar para analisar 2 problemas semelhantes, cada qual vai trabalhar isso de uma forma diferente. Um com mais competência e outro com menos. Um vai ser mais demorado, o outro vai ser mais rápido. Isso implica exatamente no final de tudo. E isso se dá, por exemplo, para o mercado imobiliário. Também, isso se dá para vários segmentos. Então, quando eu trato de mercado imobiliário, quem pretende comprar só compra com conhecimento. Dinheiro sozinho, você não compra. Porque se você comprar, você perde o seu imóvel ou você paga 3, 4 imóveis se você utilizar do método tradicional de apenas pegar o valor que você tem de investimento e fechar os olhos e comprar sem antes passar por uma consultoria. Isso se dá para investidor, isso se dá para quem quer comprar. E o investidor tem uma mentalidade diferente de quem vai comprar. Não tem jeito. O investidor, a mentalidade, as preocupações são outras. E aí nós estamos falando de taxas, nós estamos falando de benefícios, custo-benefício, estamos falando de valorização, estamos falando das questões que mais vão ter naquela região, como valorização ou não, ou desvalorização. Né? Vamos trabalhar cenários, vamos trabalhar gráficos, vamos trabalhar questões de números. Esse é o cenário para o investidor. Enquanto o comprador, muitas das vezes, é aquela pessoa que tem uma vida muito difícil. Tem uma vida muito restrita. Ela é muito assim, é trabalho, casa. Muitas das vezes ela sequer conseguiu na vida comprar um carro, quiçá um imóvel. E agora ela vem com esse afã. E aí, se ela cai na mão de um profissional que não atende a consultoria financeira, que não tem segurança técnica e jurídica e não entrega esses 5 benefícios que eu não vou soltar aqui, mas vou liberar para você no final. Aliás, já vou até antecipar, você que quiser saber desses 5 benefícios exclusivos para conquistar um imóvel, para conquistar podemos dizer assim, uma aposentadoria, né, imobiliária, você vai entrar em contato conosco. Aqui no final da programação você vai encontrar o nosso contato e nós vamos agendar com você um café, tá? E isso vai se dar também para outra proposta aqui no final da apresentação para você. Então, voltando aqui ao gancho, o profissional de qualquer segmento, ele não pode, de forma nenhuma, ser aquele profissional banal, básico, que entrega aquilo que realmente ele aprendeu. Ele tem que estudar. Isso se dá para todos os segmentos. Só que, pegando dos 2 ganchos, desde quem quer comprar um imóvel ou você que é empreendedor, dono de uma empresa, nós estamos falando de 2 temas ao mesmo tempo: mercado imobiliário e gestão de pessoas. Para o mercado imobiliário, não compre nada sem antes passar por um profissional que domine a parte jurídica, a parte de consultoria financeira e que faça você ter 5 benefícios para a qual nós vamos estar entregando a você, tá? E sobre o mercado tradicional de contratações, gestão de pessoas, é incrível o número de pessoas que, quando a gente para conversar com ela, qual é o seu ramo de atuação? Você trabalha no que exatamente? E a pessoa diz: olha, eu trabalho nesse ramo. Você pretende chegar aonde na vida? A maioria, pasmem, a maioria não tem projeto de vida. Somente está trabalhando para pagar contas. O máximo ali vai falar: eu pretendo um dia, quem sabe, ter um carrinho, ter uma casa, quem sabe. Mas não tem um projeto definido. Não tem um cronograma definido para subir de nível. Então isso é triste, porque tanto ele realmente vai continuar no vazio existencial, bem como aquela empresa que o contratou, porque ela está engessada. E hoje nós temos mais de 90% das empresas, microempresas, engessadas. Por quê? Poucas são as que fazem contratações, por exemplo, de treinamentos, de consultoria, de palestras. Fiz uma palestra, por exemplo, no heliporto do Farol de São Tomé, e para uma empresa que nos contratou, e lá nós identificamos alguns problemas de uma empresa muito bem estruturada dentro da sua hierarquia, dentro dos seus departamentos. Só que ali dentro da palestra, inclusive ela está no meu portfólio, também está lá dentro da minha página profissional como palestrante, identificamos colaboradores que estavam tristes, ganhando salários muito bons em comparação ao mercado tradicional, mas tristes. Motivo:
valorização, o não reconhecimento, o operacional robotizado. Esse profissional, ele cedo ou tarde sai e será simplesmente trocado. E essa empresa, seja ela pequena, média ou multinacional, ela vai sempre bater dentro do ticket médio tradicional, dentro de metas que ela suporta. Por que ela não pode colocar uma meta maior? Porque ela não investe em profissionais, ela só investe em clientes. E não adianta só investir em clientes. O que é investir em cliente, Deison? É quando você pega e dentro do seu marketing digital, dentro do seu marketing profissional ali da tua empresa, você tenta alcançar o máximo de clientes ofertando, trazendo propostas. Você pensa só no cliente. Só que ali, essas vendas, essas negociações vão se fechar naturalmente, com ou sem o seu profissional. Ainda que você coloque suas metas, coloque aquela pressão, vai fechar dentro de uma margem de porcentagem normal, tradicional, mas não vai avançar. Por quê? Porque não há um cuidado para com o ser humano, não há um cuidado para com a formação do ser humano. Então, por conta disso, muitos profissionais, eles saem de uma empresa e vão buscar outra, ou vão fazer cursos para tentar melhorar de vida, porque dentro daquela microempresa, daquela empresa, não tem crescimento. E tá tudo bem. Só que é certo, aqui no Brasil nós temos uma média de uma empresa que acaba de abrir agora, ela em média dura aí 3, 4 anos. Depois ela fecha. Não consegue suportar, né, o tanto de imposto que tem que pagar. Só que, por que isso acontece? Por que os impostos que os empresários têm que pagar, enfim, tudo isso aí pesa no final? Porque quando ele criou o seu projeto de abrir seu negócio, ele não teve o cuidado de preparar profissionais. Não importa, como eu disse, qual segmento, não importa se é microempresa, grandes empresas, mas o profissional, o ser humano, precisa ser tratado de uma forma com que ele possa entregar mais e ele se sentir valorizado. Nenhum profissional consegue se manter uma família sem valorização, porque ele vai fazer o básico, que é a obrigação dele, mas também, se ele tem um talento a ser reconhecido, o porquê não investir nele? Fica essa provocação. Hoje você tem na sua equipe, pessoas com talentos ao qual você fala, essa é fora da curva. Você tem? Pois bem, por que você não pega da tua receita como empresa, da despesa, cria uma situação que você possa investir em mais capacitação para esse funcionário, para esse colaborador, para que ele possa evoluir junto com você e você não ter mais um colaborador, mas sim do seu lado um parceiro que possa aumentar. Essa provocação, ela se dá para todos os segmentos. Você sabe que dentro da sua organização você tem 1, 2, 3, 10, 15, 20 talentos. Você reconhece que essa pessoa é competente no que ela faz. Você reconhece que ela entrega resultado. Você reconhece que ela é bem organizada. Você reconhece que ela chega na hora certa, entrega relatórios. Ou seja, é aquele profissional que você não tem dor de cabeça com ele. Mas será que esse profissional não poderia entregar mais? Sim, poderia. Através de métodos, de treinamentos para esse profissional se tornar uma referência naquilo que faz. Isso se dá através do quê? Treinamento. Isso se dá através de capacitação, através de consultoria, mentoria, para que esse profissional ou esses profissionais se tornem profissionais de excelência. Não importa se a sua empresa é no Acre, se ela é no Mato Grosso, se ela é no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba, não importa se é no centro do Brasil. O que importa é, você já identificou talento? Quantos talentos você tem na sua organização? Todo o cliente que olha para uma empresa,
ela não compra só a marca da empresa, ela compra o atendimento, ela compra o colaborador, o que ele entrega. E muitas das vezes é necessário um olhar clínico, não do proprietário em si, porque ele não tem como dominar todas as coisas, mas existem núcleos dentro de uma empresa, existem hierarquias, existem departamentos de reconhecimento de talentos. Então é interessante marcar uma reunião, por exemplo, para elaborar um projeto dessa forma, para que você possa lucrar mais, seu faturamento aumentar, seu ticket médio aumentar, você fazer novos negócios com novos fornecedores, você melhorar as suas relações, tudo isso aí é possível. E nós trazemos essas mentorias, essas consultorias às empresas e organizações, até mesmo instituição. Uma vez nos procuraram, uma pessoa nos procurou que é presidente de uma igreja da Baixada aqui na cidade de Campos dos Goytacazes. E o problema dele era questão de faturamento e de questões de pagamento, né? Da estrutura da sua instituição religiosa. E lá nós fizemos primeiro uma apresentação, né? Pegamos o gráfico e no final entregamos a eles uma possibilidade que poderia acontecer a partir de algumas tomadas de decisão com ação. Como nós temos experiência também no mercado, tanto no mercado tradicional de gestão de pessoas, eu tenho experiência como gestor, por exemplo, de empresas de gerência, de empresas de varejo, eu tenho experiência com públicos de instituição e com instituição que não é empresa, para que ela possa evoluir, porque eu já fui líder de várias. Então, nesse sentido, quando você nos convida para fazer parte de um projeto no sentido de apresentar uma proposta interessante, isso faz com que você crie uma maior possibilidade de fazer com que o negócio ele flua. Essa jornada se torna menor. Existem métodos, né, que as pessoas usam para tentar passar por etapas cansativas. Só que tudo isso pode ser mudado a partir do momento em que você tem uma visão de empreendedorismo e que você entende que quando você traz para perto alguém que vai trazer para você um benefício, um resultado maior, você não tem que cogitar mais uma despesa. Não, é um investimento. Despesa é uma coisa, investimento é outra. Sendo que dentro do cronograma que você tem financeiro, do setor financeiro, existem ali departamentos que você separa e dentro dos seus investimentos você precisa aumentar, de forma que sobre ali valores de investimento para a gestão de pessoas. É aonde o seu negócio vai andar. Não é só o marketing digital, não é só a marca bem posicionada dentro das redes sociais, dentro da internet, mas também os seus colaboradores felizes, seus colaboradores que entendem, que abraçam a causa, que conseguem entregar mais. Então é a partir desse momento que você começa a fazer com que esse profissional consiga ter a gestão do negócio, consiga fazer também grandes negócios na organização e até mesmo esse funcionário, levando em consideração a vertente que nós falamos do mercado imobiliário, por exemplo, um colaborador seu, hoje ele não tem um imóvel próprio, mas no momento que ele é valorizado por você, ele aumenta as possibilidades de ganhos, ele resolve dar uma mudança de mentalidade, ele muda a mentalidade dele, prepara-se, faz curso, ele melhora a renda dele. Esse cliente que outrora morava de aluguel, por causa de uma tomada de decisão sua, ele vem e também ele quita esse sonho que ele tinha com a vida, que é ter um imóvel próprio. E ele vem para perto e nós ajudamos ele. Então, nós vamos aqui passar para você um gráfico. Será que nós conseguimos colocar aqui na tela aqui atrás? Nós temos aqui, por exemplo, só para você ter uma noção, nós entregamos palestras, tá, em todo o Brasil. Inclusive vamos estar em Belo Horizonte este ano, vamos estar no Rio de Janeiro, temos aí algumas palestras e apresentações para estar fazendo em algumas localidades. Aqui atrás, você está vendo, nós vamos deixar aqui no link na descrição o nosso contato, depois de WhatsApp, para você estar entrando em contato conosco.
e levar para a sua organização, para a sua empresa, a nossa apresentação, a nossa palestra, a nossa consultoria, mentoria, para que você consiga melhorar os resultados da sua empresa, para que você consiga melhorar os resultados da tua equipe. E quais são os temas, por exemplo, que nós levantamos? Os mais diversos. Nós temos temas diversos. São palestras poderosas, desenvolvimento pessoal, né? Até mesmo questões de depressão. Nós trabalhamos com a inteligência emocional, né? Trabalhamos com o ticket médio, faturamento, né? Nós conseguimos trabalhar diversos aspectos, níveis profissionais como referência dentro do mercado de posicionamento, né? Você se tornar não... A pessoa quando fala rico, pensa que é dinheiro. Você se tornar a sua mentalidade rica. Nós temos uma mentoria para você que quer sair desse nível e voar para o outro nível. Trabalhamos com grupos religiosos, culturais, para todos os tipos de nichos religiosos, para melhorar, né, a organização da tua instituição. Treinamentos de equipes para qualquer tipo de nicho, para vendas do avarejo ou para você que trabalha num sistema de organização, cada qual dentro do seu departamento. Então fazemos também esses treinamentos de equipe de gestão. Hoje eu sou gerente, gestor de negócios imobiliários, mas com grande conhecimento também de gestão de negócios, articulações. Já fui candidato a vereador 2 vezes, trabalhei como vice-presidente de partido em articulações. Temos temas políticos, temas diversos, planejamentos e metas, que é um planejamento de vida de um projeto de 3 a 5 anos para que você realmente consiga mudar a sua realidade. Soluções diversas que nós temos, onde trabalhamos com equipes, trabalhamos com elaboração de projetos, que é onde nós transformamos um cenário, faturamento, aumento de um faturamento dentro de uma empresa, seja ela micro ou ela seja uma empresa maior, não tem problema quanto a isso. E a nossa diferenciação é que nós fazemos essas palestras de forma gradual, né, no sentido de levar você não só a palestra verbal, mas também o material, aonde você vai fazer, abre aspas, as ações seguindo um cronograma. Esse cronograma organizado faz com que realmente aumente o seu faturamento, aumente o seu resultado, e aí você consegue se tornar um profissional de maior relevância e bem posicionado. Exemplo, eu estive conversando com um cliente esses dias e ele falou assim para mim: eu estive conversando com uma pessoa e eu procurei esse profissional nas mídias e não encontrei. Bom, quando você vai lá no Google, por exemplo, e pesquisa pelo nome daquela empresa, pelo nome daquele profissional, você precisa encontrar lá materiais, você precisa encontrar lá... Enfim, hoje, no meu caso, eu estou bem localizado ali, posicionado na rede social e no Google, no Instagram, para os meus clientes investidores ou cliente comprador. Seja aquele que quer levar as nossas palestras, os nossos treinamentos, ele vai encontrar no Google, é só ele pesquisar lá palestrante Nilo Deizon, redes sociais, Instagram e por aí vai, e ele vai encontrar ali diversos tipos de artigos, vai encontrar ali muito material. Bom, por que eu estou falando isso para você, empreendedor, microempreendedor? Porque essa programação de hoje, da qual eu vim trazer para você, é para falar direto com você que trabalha tanto aqui na região Campos dos Goytacazes quanto o Brasil, a nível nacional, porque a programação é nacional. Então você pode levar para sua empresa uma proposta de apresentação de uma palestra, bem como em seguida você recebe, né, alguns tipos de propostas que nós entregamos e aonde você vai ver qual delas se adequa para a sua empresa. Aí sim, você começa a faturar, você começa a melhorar o resultado da tua empresa. Isso testado. E outra, lembrando, você que não tem ainda a mentalidade de empreendedorismo, você ainda está abrindo seu negócio, você só quer que dê certo, você não tem essa mentalidade ainda, não tem esse conhecimento todo de questões de faturamento, ticket médio, né, questões de investimento, qual é o melhor momento para investir, taxas e tudo mais, nós entregamos também uma mentoria, entregamos também uma consultoria para que você consiga melhorar o seu desempenho no desenvolvimento do seu projeto, sim, do seu projeto. Aquele projeto que está engavetado, muitas das vezes você não botou para rodar, por falta de investimento, por falta de condição. Então, tudo isso daí são fatores que só vão acontecer quando você tiver uma tomada de decisão inteligente. E quanto aos seus colaboradores, a dica sempre vai ser investir. Pegar um valor
para você fazer investimento de talentos. É o talento da tua empresa que vai fazer com que a sua empresa seja maior. E quando nós falamos de investimento, nós estamos falando do humanismo, na preparação intelectual, na preparação espiritual, na preparação profissional, no humanismo, né? Porque existe uma frase que diz, domine, portanto, todas as técnicas e teorias possíveis. Mas quando encontrar um coração humano, seja você simplesmente um coração humano. É a partir dessa premissa, é a partir desse conhecimento, a partir desse momento que você então começa a pensar, poxa, vale a pena. Vale a pena. Por quê? Quando você começa a pensar a sua vida daqui a 10 anos, daqui a 10, 15 anos, aonde você quer estar, como você quer estar posicionado, nós estamos falando de projeto de vida. E quando se trata de projeto de vida, nós estamos falando de duas coisas. Uma, disciplina, outra, persistência. Essa persistência, ela cria vertentes para direcionamento quando você sabe que tem que mudar a direção, não o propósito. Então, quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Mas quando você está realmente bem assessorado, você então, de forma estratégica, prevê cenários bons, cenários ruins. O momento de entrar e de sair, de investir, de parar de investir. O momento de chegar e o momento de sair. Então, é necessário que você, empreendedor, você, colaborador, esteja atento a isso. Aonde você quer estar. Posicionado em todos os sentidos, daqui a 10 anos. Tudo isso depende de uma tomada de decisão. Então, isso implica também no município. Sim, no município, tratando de, politicamente falando, né? Sobre o próprio PIB, podemos dizer assim, o faturamento geral do município, né? Quando nós falamos de valores, então a sua empresa pode influenciar muito, dando novos empregos, entregando mais, trazendo grandes fornecedores para a cidade, trazendo propostas, tudo isso, desenvolvendo projetos com escolas, parceria com escolas, com universidades, parcerias com outros segmentos. E esses network, né? Esses network faz com que a sua marca seja mais vista, reconhecida, e os seus colaboradores que ali estão dentro desse projeto se tornem referência dentro do mercado, de sorte que não serão podemos dizer assim, um meio, mas serão um fim. Porque quando você não precisa mais ir para lugar nenhum, é porque todas as respostas você chegou em um só lugar. Tudo que você precisa está ali. Na pesquisa que você faz de mercado para fazer o investimento A, B ou C, para comprar o que você está vendendo, ofertando o seu produto, os seus serviços, tem muitos outros que também estão servindo o que você serve. Mas como que você serve? Como que estão os seus colaboradores? Como que está a sua empresa? Você tem investido? Então a provocação é sempre: o que você investe e aonde? Como? Você investe aonde? Como? É a partir dessas perguntas que você vai olhar para trás e vai falar: mês passado meu faturamento foi X. Por quê? Muitas das vezes, nós vamos já finalizar aqui, muitas das vezes você não consegue avançar porque você não ouve. Você não ouve, você apenas dá as suas instruções, suas orientações ali à sua equipe, sua empresa, os seus pares, o seu coordenador, mas você não ouve. Então, quando você para ouvir, você começa, então, cara, vamos fazer essa ação, vamos fazer uma mentoria, vamos contratar uma consultoria, uma palestra, um treinamento, e isso vai implicar diretamente no final do seu semestre. A cada 6 meses você vai fazer a medição, como que era e como que foi depois, como que a sua empresa ela está se desenvolvendo. Então, essa é a dica da programação de hoje para você, amigo empresário, para você empreendedor, você colaborador aqui da Voz de Campos. Esse amigo que vos fala, vim trazer para você esse conteúdo, e você pode começar a refletir sobre a sua vida, seja você um colaborador, seja você um investidor. O investidor, o empresário, o empreendedor tem que ter a gestão do negócio na mão e, dentro das vertentes, começar a observar quem é o responsável pela parte de formação, de gestão de pessoas. Quem é o responsável pela formação de profissionais da minha empresa? Será que estou formando bons profissionais ou estou formando apenas pessoas e que elas vão se tornar apenas
funcionários ou, quem sabe, concorrente, porque ele não foi valorizado. Começa a pensar nisso. E aí você começa, então, a criar projetos dentro da sua empresa para levar novas possibilidades. Você, colaborador, aonde você quer chegar na vida? O que você quer para a sua vida? Você pretende o que dela? Então, se autovalorizar no sentido de se formar, criar conteúdos através de cursos, especialização, treinamentos, buscar mentorias, buscar se aperfeiçoar para que você, se continuar nesse ramo que você está, você se torne uma referência. E aí cria-se vertentes para novos negócios, novas possibilidades, novas propostas. E isso fica aberto para todos, para empresas, para igrejas, para instituições, para colaboradores e grupos. Podem entrar em contato conosco, que nós vamos levar até você a nossa mentoria, consultoria, e vamos entregar a você projetos com cronogramas que você vai seguir até você alcançar o nível que você quer chegar, aonde você quer chegar, ok? No mais, vamos terminando a nossa programação aqui. Eu quero mais uma vez aqui agradecer o convite da nossa querida amiga Roseli, tá? E também a nossa querida Rede Aurora e a Voz de Campos. E em breve voltaremos com novos conteúdos e programações, mas fica a dica, entre lá no Instagram Nilo Deison e na página no Facebook Palestrante Nilo Deison. Entra lá, dá uma pesquisada, no Google também, dá uma pesquisada e leva isso para a sua empresa. E compartilhe esse vídeo com os seus pares. No mais, que Deus abençoe a todos vocês e até breve. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.